Paz do Senhor, meus amados irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um, a sua casa, a sua família. Estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical e desejamos que seja realmente uma escola bíblica de bênção, de instrução, de elevo para a sua vida espiritual, tá bom? Que esse tema de hoje, nós vamos falar da lição de número 11, fala celebrando a palavra de Deus, a lição de número 11, e esperamos que seja de edificação para a sua vida, tá bom? Hoje estaremos aqui ministrando a Escola Bíblica Dominical, sozinho, sem minha companheira aqui, sem a pastora Natânia, mas desejamos de verdade que seja também, da mesma forma, uma bênção para a sua vida. A gente acostuma estar do lado aqui da companheira, hoje ela não pôde estar, mas creio que logo mais à noite estaremos juntos na igreja, estaremos juntos ministrando a palavra do Senhor também, tá bom? Então hoje a pastora não está, os meninos também não estão, mas nós estamos aqui alegres e felizes, tá bom? A pastora precisou se ausentar e aí eu tive que gravar a escola bíblica sozinho, irmãos. Não é muito bom não, mas os irmãos vão suportando nós aí, tá bom? Vamos então orar? Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, porque Tu és bom, Senhor. Tu és maravilhoso, Tu és benigno, Tu és soberano sobre nossas vidas, meu Pai. Meu Deus, nós queremos Te louvar pela nossa vida, Te louvar, meu Deus, pela nossa saúde e pela Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz e que opera maravilhas na nossa vida. Queremos pedir que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração e queremos pedir, meu Deus, que a Tua palavra alcance guarida, alcance espaço, lugar no coração de cada um dos meus irmãos e irmãs, que seja verdadeiramente de edificação, que venha elevar a condição, a vida espiritual de cada um, Senhor. Nós oramos gratos por esta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então louvar ao Senhor com os hinos sugeridos aqui. Nós vamos começar com o hino de número 126, Bem-aventurança do crente. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 126? Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente os caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no Deus Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus, e depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando o Salvador. Quem quiser de Deus ter a coroa, passará por mais tribulação. As alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais aquela glória há de ter. As flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Se confia inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de longe o desalento e confia no seu santo amor.
Vamos ainda louvar o Senhor com o hino de número 259? A gente sente falta, viu, irmãos? Tá louvando o Senhor sozinho, a voz já não ajuda muito. A Natânia, ela que firma aqui no louvor, meus amados irmãos. E a gente vai tentando aqui arranhar, né? Amém. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 259? Creio eu na Bíblia. Vamos lá? Você crê na Bíblia? Hoje nós estaremos falando da lição de número 11, estudando a lição de número 11, celebrando a palavra do Senhor, a palavra de Deus. E nós queremos, em nome de Jesus, louvar a Senhor com esse hino 259. Creio eu na Bíblia, livro do Senhor, pois de Jesus Cristo mostra o doce amor. Todos meus pecados apagados estão. Sem par, lindas melodias eu cantando vou, porque redimido pelo sangue estou. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus, para minha Bíblia é o maná dos céus, mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na santidade dá este dom de Cristo prometido já. Todos os que buscam plena salvação, estas bênçãos só em Cristo acharão. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus, para minha Bíblia é o maná dos céus, mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divinal. Lemos hoje a Bíblia para todo pecador, para que encontre Cristo Salvador, sendo sua vida livre de pecar. O divino livro ele vai honrar. Creio eu na Bíblia, livro do meu Deus, para minha Bíblia é o maná dos céus, mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divina. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Maravilha, meus irmãos. Vamos fazer a leitura aqui da parte introdutória da nossa revista da Escola Bíblica. A lição de número 11, como eu já falei, celebrando a palavra de Deus. Em nome de Jesus, os irmãos, peguem a revista de vocês. Nós estaremos fazendo a leitura no Salmo 119. Se você não tem a revista e já quiser abrir aí o texto de referência, o Salmo 119, tá bom? Celebrando a palavra de Deus, lição de número 11, 14 de junho de 2020. Diz assim o texto áureo: Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Salmos 119, verso 105. Verdade aplicada. Os nossos caminhos precisam estar alicerçados na palavra de Deus. Os objetivos da lição. O primeiro objetivo é identificar as características do Salmo 119. O segundo objetivo é apresentar as qualidades das Sagradas Escrituras. E o terceiro objetivo é mostrar a importância de se meditar na palavra de Deus. O texto de referência está em Salmo 119, tem alguns versículos alternados, então nós estaremos
fazendo a referência de um por um. O primeiro verso é o verso de número 1, do Salmo 119. Diz assim: Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Como purificará, verso de número 9, como purificará o mancebo o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Verso de número 23, enquanto os príncipes se conluiavam e falavam contra mim, o teu servo meditava nos teus estatutos. Verso 37, desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Verso 45, e andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Verso 99, tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Verso 113, aborreço a duplicidade, mas amo a tua lei. Amém? Senhor, muito obrigado em nome de Jesus pela tua palavra. Meu Deus, hoje nós estamos aqui, graças ao Senhor, graças à palavra viva que veio do céu, Jesus Cristo como o verbo vivo, e que temos também, Senhor, a nossa fonte de inspiração, a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, para que nós possamos, meu Deus, regular os nossos caminhos, endireitar as nossas veredas com o auxílio do Espírito Santo, meu Pai. E nós queremos, em nome de Jesus, pedir que o Senhor nos ajude nesta oportunidade, mais uma vez, a estar falando do teu amor, e que vidas, a minha vida, a vida dos meus irmãos, sejam edificadas para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar com um corinho, meus irmãos. Vou arriscar aqui. Geralmente a Taninha que firma mais nesse corinho, mas eu gostaria de louvar com esse corinho antes de nós partirmos para o estudo da lição, tá bom? A tua palavra esconde, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra esconde, e as vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei, meus dons e talentos são para te servir, meus bens preciosos são teus, não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus, assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Meus dons e talentos são pra te servir, meus bens preciosos são teus, não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus, assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar.
possa esconder a palavra de Deus em seu coração, em nome de Jesus, para não pecar contra o Senhor. Amém? Nós vamos então para a nossa revista da Escola Bíblica, meus amados irmãos. Nós vamos fazer aqui uma palavra rápida sobre a nossa lição de número 11. Nós possamos então estar aprendendo com o Senhor nesta oportunidade. Peço que você esteja aí nos acompanhando. Eu creio em nome de Jesus que será de grande valor para a tua vida, tá bom? O Salmo 119, meus irmãos, ele vai estar exaltando a palavra de Deus. Nós vamos perceber durante esta lição que, assim como nós vamos discorrer nos tópicos, a maioria dos salmos, eles vão descrever os feitos do Senhor, as obras do Senhor, mas o caráter do Senhor. E neste salmo em específico, o Salmo 119, nós vamos perceber que há uma descrição, há uma ênfase maior à palavra do Senhor. Há uma exaltação através do cântico, não é isso? Que nós estamos falando de salmos, então nós estamos mais uma vez falando de cânticos, e aí nós vamos perceber que há uma exaltação da palavra do Senhor. Por isso, esse título da lição hoje é esse título, Celebrando a Palavra de Deus. Nós devemos celebrar a palavra do Senhor, porque ela é a nossa fonte de água viva, ela é a fonte que nos dá a orientação. A palavra do Senhor, meus amados irmãos, é que nos dá o norte, a direção e mostra verdadeiramente a revelação de Deus através de Jesus Cristo, com a ação do Espírito Santo na nossa vida. Então nós precisamos valorizar a palavra do Senhor. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 4 e o verso 12, vou ler para os irmãos aqui, que às vezes a gente tenta falar de cor e erra, né? Então vou ler Hebreus capítulo 4, o verso de número 12, que diz algo interessante, diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É a palavra de Deus que penetra como espada de 2 gumes, mas não para matar, para gerar vida. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Quem sabe onde é a divisão da alma e do espírito? A palavra de Deus, ela sabe exatamente onde fica a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Por isso que quando nós pregamos a palavra de Deus, ela é poderosa para ir ao coração, para gerar fé, para confrontar o pecado, para confrontar as práticas pecaminosas à luz da palavra. E aí ela faz isso, ela discerne os pensamentos e intenções do coração. Mas mais do que isso, ela vai até a divisão da alma e do espírito, que é onde nós temos as nossas emoções, os nossos desejos, mas também onde nós temos a ligação com as coisas espirituais. E a palavra de Deus, ela vai lá. Então, em nome de Jesus, nós possamos exaltar essa palavra. Da mesma forma, a segunda carta de Timóteo, no capítulo de número 3, e o verso 16, diz assim, toda a escritura divinamente inspirada, essa escritura aqui é escritura com E maiúsculo, porque está fazendo uma referência à palavra de Deus. Toda a escritura, ou seja, toda a palavra de Deus, divinamente inspirada, não é isso? É proveitosa para ensinar, para redarguir, ou seja, para responder, para refutar, não é? Para corrigir e para instruir em justiça. Então a palavra de Deus, ela ensina, ela responde, ela corrige, ela instrui em justiça. A palavra de Deus é lâmpada para os pés. A palavra de Deus é luz para o nosso caminho. A palavra de Deus é a verdade que é dita lá no Salmo 91, essa verdade do Senhor que é escudo e broquel, é proteção. Então nós precisamos, em nome de Jesus, ter esta palavra em nossas vidas, valorizar a palavra de Deus. Se você crê na palavra de Deus, então você deve valorizar, deve meditar na palavra do Senhor. O verdadeiro crente, que é o bem-aventurado, ele tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Nós precisamos meditar na palavra do Senhor, incutir na nossa mente, no nosso coração, deitando, levantando, andando pelo caminho,
sentando, onde nós estivermos, devemos valorizar a palavra de Deus. É isso que a Bíblia vai nos ensinar de uma maneira geral, mas também o Salmo 119 vai trazer essa exaltação, vai trazer esse elevo da palavra de Deus, vai estar honrando a palavra de Deus. Então, nós vamos falar primeiramente aqui sobre o texto áureo fala assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu acho interessante porque quando fala de lâmpada, fala de recipiente. Quando fala de luz, na verdade fala da claridade produzida por uma fonte luminosa. Então, a palavra de Deus, ela é fonte, ou seja, quando nós temos a palavra do Senhor, nós temos uma fonte, nós temos um recipiente, não é? Nós temos um lugar onde nós encontramos luz. Essa luz é projetada pelo próprio Deus, que é fonte dessa claridade, é fonte dessa luminosidade na nossa vida. A nossa vida estava em trevas, mas a palavra de Deus, ela ilumina. A palavra de Deus, ela traz claridade às trevas que existem na nossa vida. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela é ao mesmo tempo recipiente, e na palavra de Deus nós vamos encontrar a luminosidade, a claridade necessária para iluminar os nossos caminhos. Então, é na palavra que nós encontramos essa fonte luminosa, essa fonte de claridade produzida através da ação sobrenatural do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Então, lâmpada é vaso em que arde uma luz alimentada por óleo. Isso é uma definição de um dicionário. O que é uma lâmpada? Você está comparando a palavra com lâmpada e com luz. Lâmpada é vaso em que arde uma luz alimentada por óleo. Então, lâmpada, neste caso aqui, olha, quando o salmista fala de lâmpada, ele está dizendo que esta palavra, que a lei do Senhor, ela arde uma luz que é alimentada pelo óleo. Qual é o óleo? O Espírito Santo. Então, a luz de Deus arde através da sua palavra. O Espírito Santo flui, porque toda a palavra é divinamente inspirada. O Espírito Santo, ele é o professor, ele é o inspirador daqueles que escreveram a palavra do Senhor. Então, essa lâmpada é o recipiente que faz com que tenha luz. E aí, quando fala de luz, a palavra comparada com luz fala dessa claridade produzida por fonte luminosa. Essa claridade só pode ser produzida por uma fonte luminosa. A fonte luminosa é Deus. Deus, através do Espírito Santo, produz essa claridade, essa luminosidade na vida daqueles que vivem em trevas. Então, a palavra de Deus é lâmpada, porque ela é o recipiente, mas ela é luz, porque ela produz uma claridade, uma luminosidade projetada pelo próprio Deus através do Espírito Santo na sua vida e na minha vida, tá bom? A introdução, melhor dizendo, aqui no textual, vai falar: os nossos caminhos precisam estar alicerçados na palavra de Deus. É interessante, meus irmãos, nós destacarmos isso, porque lá em Mateus, capítulo 7, e o verso de número 24, vai nos dizer algo interessante, que aqui está dizendo que os nossos caminhos precisam estar alicerçados na palavra de Deus. Quer dizer, os nossos caminhos precisam estar fixados, eles precisam estar firmados na palavra do Senhor. Uma vez que nós nos apartamos da palavra de Deus, da meditação e da leitura da palavra de Deus, nós temos uma tendência de sair desse alicerce, sair dessa rocha, e aí corremos risco de cairmos, de sermos muitas vezes atingidos, atacados pelas circunstâncias da vida. Então é a palavra de Deus, os nossos alicerces, o nosso fundamento. Você e eu precisamos estar alicerçados. E estar alicerçado significa estar ligado nessa palavra. Eu preciso todos os dias me apegar a esta palavra. Eu preciso todos os dias meditar nesta palavra. A forma como eu mantenho o alicerce firme no sentido espiritual é estar observando a palavra, meditando, obedecendo, seguindo a palavra de Deus fielmente, em obediência a ela. Essa é a maneira de nós permanecermos fixados, firmados nessa rocha que se chama a palavra de Deus. Olhe para você ver. Todo aquele
Mateus capítulo 7, versos 24 até o 27. Diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Praticar a palavra de Deus é edificar a casa sobre a rocha. Vai vir ventos, vai vir chuva, vai vir tempestade, mas a casa não vai cair, porque ela está firmada sobre a rocha. A rocha é Jesus Cristo. A palavra de Deus é que nos dá a orientação. A palavra de Deus é que nos dá a maneira certa de construir. E nós precisamos, em nome de Jesus, observar, praticar a palavra para que a nossa casa seja verdadeiramente construída sobre o firmamento, o fundamento sólido que é Jesus Cristo. E aquele, o verso 26, aquele que ouve essas minhas palavras e as não pratica, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Precisamos meditar, precisamos ler diariamente, meditar na palavra do Senhor e fazer dela a nossa inspiração, a nossa fonte para construir a nossa casa sobre a rocha chamada Jesus Cristo, tá bom? Em nome de Jesus, nós possamos estar atentos a isso. A introdução vai nos dizer assim: o Salmo 119 revela a importância de conhecer, de meditar e seguir a palavra de Deus. Conhecer, meditar e seguir. Nós precisamos ter a palavra de Deus como nossa fonte, meus irmãos, não só para recorrermos quando nós estamos passando por algum apuro, por algum momento difícil na nossa vida. Nós temos uma tendência de procurar a palavra de Deus nos momentos difíceis, nos momentos de crise da nossa vida, mas ela deve ser a nossa fonte diária para meditação, ela deve ser nossa fonte diária de conhecimento e de seguimento, de observância, de prática. Nós precisamos aplicar isso no nosso coração. Vai continuar a introdução dizendo assim: ela nos ensina os benefícios de ter uma vida pautada nos preceitos do Senhor e qual é o caminho daqueles que têm uma aliança com Deus. Então, estamos destacando aqui sobre a importância da palavra de Deus. O Salmo 119 vai destacar 3 importâncias da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai nos mostrar que devemos conhecer a vontade do Senhor através da meditação, através da inspiração da palavra. Nós conhecemos a vontade de Deus. Através da inspiração da palavra, nós meditamos nas coisas do Senhor e meditando, nós somos edificados pelas coisas espirituais. E pela palavra também, ao observarmos a palavra, nós andamos os caminhos do Senhor. Então, Salmo 19 vai destacar a importância de nós conhecermos, de nós meditarmos e de nós seguirmos a palavra de Deus. O Salmo 119 ainda vai nos ensinar sobre os benefícios de seguirmos no caminho do Senhor, mantendo essa aliança através da palavra de Deus. Então nós precisamos entender através da palavra de Deus os benefícios, o caminho que nós devemos seguir, qual é a vontade de Deus nessa aliança que nós fizemos com Ele através da sua palavra. Então nós precisamos, em nome de Jesus, observar através dos ensinos da palavra do Senhor os benefícios, as instruções e estar obedecendo essas instruções da palavra de Deus. Olha o que nos diz Esdras capítulo 7. Esdras capítulo 7 vai nos dizer algo interessante. Esdras capítulo 7 e o verso de número 10 vai dizer algo interessante. Olha o que nos diz. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Olha o que esse texto está nos dizendo, irmãos, que Esdras, que era um escriba, ele vai aplicar o seu coração em buscar a palavra de Deus, em cumprir a palavra de Deus e em ensinar a palavra de Deus. Você e eu devemos ter a mesma intensidade, a mesma preocupação, o mesmo empenho. A nossa vida deve ser de buscar a palavra de Deus, conhecer a vontade de Deus. Uma vez conhecendo a vontade de Deus revelada em sua palavra, nós devemos cumprir a palavra de Deus. E uma vez cumprindo a palavra de Deus, nós nos tornamos aptos para ensinar a palavra de Deus. Se nós
conhecemos a palavra de Deus e não praticamos esta palavra, nós não nos tornamos pessoas aptas para ensinar esta palavra. Então, eu não posso falar daquilo que eu não vivo. O objetivo de destacar esse texto de Esdras é porque Esdras, ele teve no seu coração a idoneidade, a sinceridade, vamos dizer assim, a integridade de fazer com que a palavra de Deus fosse conhecida, praticada e ensinada. É um processo que tem que acontecer na vida de todo crente. O crente, ele precisa se preocupar em conhecer a palavra, o crente, ele precisa se preocupar em cumprir a palavra, e quando tiver oportunidade, ele também vai ensinar essa palavra àqueles que precisam aprender o caminho do Senhor. Aí no tópico 1 vai falar assim, um salmo sobre a palavra de Deus. Ele vai dizer, nesse tópico 1, primeiro sobre os efeitos da palavra de Deus para a vida do homem. Os efeitos da palavra de Deus para a vida do homem. Quando nós nos aplicamos à palavra de Deus, essa palavra vai gerar um efeito. Mas é interessante que quando nós aplicamos a palavra de Deus, nós precisamos aplicar o nosso coração com desejo, com intensidade, com o coração preparado para receber algo da parte do Senhor. E precisamos estar sempre fazendo isso em oração, irmãos. Sempre que você for meditar, que você for ler a palavra de Deus, faça isso debaixo de oração. Tire um momento antes da leitura, um momento rápido, mas feche os seus olhos. Fala, Senhor, agora eu estarei meditando na Tua palavra, eu estarei buscando conhecer a Tua vontade. Espírito Santo, o Senhor é o professor por excelência, então venha estar comigo, venha me instruir, venha me revelar a Tua vontade. Olha, você está orando e chamando o professor, o Espírito Santo, para estar do seu lado enquanto você está meditando. Nós perdemos essa prática durante o tempo, mas como nós aprendemos, eu tenho certeza que os irmãos devem ter aprendido assim também, assim eu aprendi, que quando a gente vai ler a palavra do Senhor, a gente faz uma breve oração pedindo que Deus venha verdadeiramente revelar os propósitos dele na minha vida através da sua palavra. E quando nós fazemos essa oração com sinceridade, nós vamos perceber que os efeitos da palavra de Deus na nossa vida, eles se cumprem. Os efeitos benéficos de estar edificando a nossa vida, de estar nos limpando dos nossos pecados, de estar nos perdoando, de estar nos gerando santidade, de estar gerando um progresso na nossa vida espiritual. Talvez você já não tenha mais esse prazer de ler a Bíblia. Às vezes o crente ele fica tão distante dessa leitura diária da palavra que quando ele vai ler, ele tem sono, ele fica com preguiça. Mas é interessante, meus irmãos, que às vezes a gente passa horas na frente da televisão ou passa horas fazendo alguma outra programação e nós não ficamos enfadados. Por que ficamos enfadados para as coisas de Deus? Por que ficamos enfadados para as coisas espirituais, para a meditação na palavra de Deus? É porque os nossos sentidos espirituais eles não estão exercitados. Nós precisamos entender, para você começar, por exemplo, uma dieta, para você começar, por exemplo, fazer um exercício, fazer uma natação ou qualquer coisa, o seu corpo não vai querer. Você vai começar a fazer isso e você vai contra a vontade, às vezes até desiste, porque o corpo ele não quer fazer isso. Na vida espiritual, quando a gente vai começar a ler a Bíblia, o seu corpo também vai rejeitar. Então, assim como nós precisamos exercitar muitas vezes os nossos sentidos ou os nossos músculos, nosso aspecto físico, nós também precisamos exercitar os nossos sentidos espirituais. E no início dessa jornada é sempre muito, às vezes, cansativo, às vezes enfadonho, mas você precisa perseverar, você precisa insistir para que os efeitos da palavra de Deus sejam produzidos na sua vida. Então, quando você começar a meditar, não pare no meio do caminho. Faça hoje, faça amanhã, faça depois. Daí a pouquinho você vai ver que isso vai se tornar um prazer, vai se tornar uma alegria. Você já não vai mais conseguir ficar sem meditar na palavra do Senhor. Mas você precisa entender que no processo de leitura da Bíblia, você precisa exercitar, você precisa insistir. A Bíblia nos diz assim, olha, em Hebreus, eu gosto desse texto porque às vezes nós fazemos empenho para tantas coisas, mas não nos atentamos a isso. Olha, Hebreus capítulo 5, verso 14, diz assim: mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Tem os sentidos exercitados para discernir
Ora, que sentidos são esses? Estão falando de sentidos no aspecto espiritual, discernimento. Esse sentido está se referindo ao exercício espiritual para conseguir discernir aquilo que é bom e aquilo que é mal, aquilo que faz bem para a sua vida espiritual e aquilo que não faz bem para a sua vida espiritual. Então você precisa exercitar a sua vida espiritual e isso precisa de insistência. Faça isso, insista na leitura, sempre faça a leitura. Antes disso, de ler, dobre o seu joelho, convide o Espírito Santo para estar te acompanhando e você vai perceber que os efeitos serão produzidos na sua vida. Aí no tópico 1.1 vai falar de um salmo acróstico. Esse salmo acróstico significa que ele foi elaborado numa ordem alfabética. Não sei se os irmãos lembram da lição de número 1, nós falamos sobre o que é um salmo acróstico. É que ele segue uma ordem alfabética ou que ele segue algum tipo de um nome, uma palavra nas primeiras letras de cada parágrafo. Então nós vamos perceber que cada trecho de salmo ele é iniciado com uma letra do alfabeto grego. Então, as 22 letras do alfabeto grego, elas estão representadas no Salmo 119, que vai começar do alfa até o ômega. E eles vão discorrer em cada trecho do Salmo 129, o alfa, o beta, e aí vai seguindo até chegar no ômega, que é a última letra do alfabeto grego. Mas mais interessante ainda é entender o que está escrito aqui. Ele diz assim, olha, segundo nota da Bíblia de Estudo, Nova Versão Internacional, o autor do Salmo 119 tinha um tema que enchia a alma tão... o autor tinha um tema que enchia a alma tão grandioso como a própria vida, que abrangia o comprimento, a largura e profundidade no andar das pessoas. O que esse comentarista aqui da Nova Versão Internacional quis dizer? Ele quis dizer que quando o salmista foi escrever o Salmo 119, ele quis expressar o comprimento, a largura, a profundidade que a palavra de Deus quer alcançar no andar das pessoas com Deus. Ou seja, a palavra de Deus, ela quer abranger todos os aspectos da nossa vida. Ele quer abranger do A ao Z. Ele quer abranger na nossa vida todos os aspectos, não só uma parte, mas ele quer abranger desde o meu pensar, desde o meu levantar, das minhas escolhas, do meu casamento, da educação para os meus filhos, da minha profissão, da minha maneira de negociar. Ele quer dizer no Salmo 119, o comentarista da Nova Versão Internacional, que está descrito aqui na nossa revista, ele quis trazer um comentário que o salmista estava tão grandioso, tão cheio, que ele quis dizer da amplitude da palavra de Deus e que esta palavra, ela quer alcançar todos os aspectos da nossa vida. Toda forma de andar das pessoas precisam estar orientados, regulados, pautados na palavra de Deus. Então é isso que esse Salmo 119 quer nos dizer, quer nos inspirar. Aí vai para o 1.2. 1.2 fala sobre a lei e o testemunho. Sobre a lei e o testemunho, a palavra de Deus é uma ordenança estabelecida por Deus, promulgada por Ele, para regular a conduta das pessoas. Então preste atenção, o tópico 1.1, nós falamos que a palavra de Deus, o salmista, através do Salmo 119, quis falar da importância que a palavra tem que ter para todos os aspectos da nossa vida. Todas as formas que nós andamos tem que estar de acordo com a vontade de Deus. O tópico 1.2 vai falar da lei e do testemunho. Ele quer dizer que a palavra de Deus como ordenança, ela quer regular toda a conduta, todas as nossas condutas. Mais uma vez, ele quer enfatizar que a conduta do ser humano importa para Deus à luz da tua palavra. E, de certa forma, o que ele quer enfatizar para nós é que a nossa conduta não pode ser um andar ao bel prazer da minha vontade. A nossa conduta, a sua conduta, precisa ser condutas praticadas à luz da Bíblia. A lei e o testemunho quer dizer que a minha maneira de me comportar, a minha conduta, o meu comportamento, a minha maneira de falar, ela precisa estar regulada pela lei de Deus, pela palavra do Senhor. E ele vai enfatizar aqui também que na palavra de Deus, ele diz assim, a palavra de Deus comprova os seus atos e sua maneira de agir e dá prova da sua existência. Então,
que nós vamos descobrir através da lei e do testemunho? Na palavra de Deus, ele vai revelar os atos de Deus. Ele vai revelar a maneira de Deus agir. Conhecendo os atos de Deus e a maneira de Deus agir, nós temos revelação de como que Deus espera que as minhas condutas sejam praticadas à luz da palavra. Os irmãos entendem? Então nós precisamos entender que ao conhecer o modo de agir de Deus, que ao conhecer os atos do Senhor, nós automaticamente nos assemelharemos a Ele na nossa conduta, no nosso comportamento, nas nossas práticas. E aí ele vai dizer também que a palavra, a lei e o testemunho, ela dá prova da existência de Deus. Quando nós lemos a palavra, nós somos gerados em nós convicção da existência do Senhor, através da criação, através da natureza, através de todos os aspectos da sua criação que são revelados na palavra de Deus, ele dá prova da sua existência. Então o tópico 1.1 fala que a palavra de Deus quer alcançar todos os aspectos da nossa vida. O tópico 1.2 da lei e testemunho vai falar que Deus quer regular as nossas condutas, mostrando sua forma de agir, mostrando os seus atos que estão revelados na palavra de Deus. Uma vez conhecendo os atos de Deus, uma vez conhecendo a sua maneira de agir, nós podemos adaptar, regular as nossas condutas conforme a vontade do Senhor. Vai dizer também o tópico 1.3, os teus mandamentos e os teus estatutos, ou os teus preceitos e os teus estatutos. Eu acho interessante, a palavra de Deus, aqui está escrito assim no tópico 1.3, a palavra de Deus consiste em mandamentos, ou em algumas versões está traduzido como preceitos. Esses preceitos significam instrução. Esses preceitos, ou seja, dá a ideia de instrução. Mandamentos ou preceitos dá a ideia de instrução. Deus quer nos instruir da maneira como nós devemos andar. A raiz dessa palavra expressa a ideia de que Deus está prestando atenção à maneira como deseja que as coisas sejam ordenadas. Então, quando nós falamos de mandamentos, quando nós falamos de preceitos, está falando que Deus se importa, Deus presta atenção na maneira como deseja que as coisas sejam ordenadas. Então, ele dá uma direção, ele dá um caminho a ser seguido. Um mandamento significa um caminho a ser seguido, uma instrução para que você e eu possamos obedecer. E aí nós precisamos, em nome de Jesus, receber essa instrução e aplicar o nosso coração à obediência. Então, irmãos, a Bíblia, por exemplo, vai nos dizer em João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Se ele está dizendo que o conhecimento da verdade nos liberta, então nós temos que conhecer. Aí, Oséias, capítulo 6, verso 3, vai dizer, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, conhecer a palavra de Deus deve ser contínuo e é requisito para a liberdade. É requisito para a libertação do poder do pecado. Então, uma vez que a Bíblia nos dá essa instrução, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar o meu coração em seguir essa instrução. E é isso que Deus deseja, que nós, de alguma maneira, possamos ordenar as nossas práticas de acordo com aquilo que está revelado na palavra de Deus, tá bom? E quando ele fala de estatutos? Quando ele fala de estatutos, ele está reforçando a ideia de obrigação, ele está reforçando a ideia das ordenanças estabelecidas por Deus. Quando ele fala de estatuto, ele está falando que a palavra de Deus, ela deve ser cumprida à risca. Ora, Deus não obriga ninguém a cumprir, mas uma vez que nós decidimos seguir o caminho do Senhor, nós devemos cumprir a palavra do Senhor. Porque do contrário, meus irmãos, nós estaremos vivendo uma vida antiga e dizendo que somos de Deus. Então, quando fala de estatutos, está dizendo que para aqueles que são filhos de Deus, viver a palavra do Senhor é uma necessidade, é uma obrigação, é uma ordenança. Nós precisamos viver de acordo com a palavra de Deus. O tópico 2 vai falar sobre algumas qualidades das Escrituras. Vai falar aqui sobre os aspectos das qualidades das Escrituras. Eu vou tentar aqui ser rápido, porque nossa aula é um pouco mais rápida. Como eu falei no início, outros salmos enfatizam mais o caráter e os feitos do Senhor. O Salmo 119, ele destaca a sublimidade da palavra de Deus e a bem-aventurança em observá-la. Então, o Salmo 119 vai destacar a sublimidade da palavra de Deus e a bem-aventurança em nós observarmos esta palavra.
E aí ele vai citar aqui, o comentarista, algumas dessas qualidades da palavra de Deus. A primeira qualidade que ele cita é que a palavra de Deus é justa. Existe justiça na palavra de Deus. O comentarista vai dizer que não só existe justiça, mas existe legitimidade. Qual é a diferença que ele vai estabelecer? Que a justiça, que a legalidade está relacionada a cumprir uma regra. E a legitimidade está querendo dizer sobre esta regra, está firmada em valores. Esses valores de Deus, eles são legítimos por quê? Porque eles são absolutos. Os valores dos homens, vocês percebem que a legalidade do homem, ela é circunstancial, ela muda. Já percebeu que o homem faz uma lei uma hora para uma coisa, daí a pouquinho ele muda essa lei para adaptar a uma nova realidade? Então os valores dos homens, na verdade, nem podemos definir como valores. São alguns preceitos que eles usam para fundamentar a criação de leis, mas são preceitos que mudam de acordo com a sociedade. Então eles não têm valores eternos, a sociedade não tem valores eternos. Então isso perde a legitimidade daquilo que se diz ser justiça. A justiça do homem é falha por quê? Porque os valores são relativos, eles mudam constantemente. E por que a justiça do homem também é falha? Porque na justiça do homem existem brechas para serem violadas. Mas quando nós partimos para a justiça de Deus, nós vamos perceber que além do próprio Deus fazer justiça através da sua benignidade e bondade, ele usa de misericórdia, ele usa de graça, mas não deixa de ser justo. Por quê? Porque os valores de Deus são absolutos, então ele se torna legítimo para executar a justiça dele. A justiça dele está pautada em quê? A justiça dele está pautada na palavra de Deus, que é invariável. Essa palavra, ela diz que é pecado, o que ela dizia que era pecado há 2000 anos atrás, continua sendo pecado hoje. Então, a legalidade, ela não varia de acordo com o tempo. Por isso que a justiça de Deus, ela é reta. Por isso que a justiça de Deus é inquestionável. Então, uma das qualidades da palavra de Deus, a justiça, porque é fundamentada em valores absolutos, invariáveis, que são permanentes. Isso nos dá uma clara convicção de como Deus nos julga, de como Deus nos enxerga, de como Deus executa a sua justiça sobre nós. Nós podemos até, meus irmãos, desobedecer a palavra do Senhor, mas nós sabemos exatamente qual é a regra que Deus vai seguir para julgar, para executar a justiça sobre o ser humano. Então nós não podemos questionar a justiça de Deus, porque a justiça de Deus está pautada em regras que são permanentes, mas especialmente em legitimidade, que são valores, princípios que não mudam de acordo com o tempo, eles são permanentes, eles são invariáveis. Então nós sabemos exatamente quais são os valores de Deus e como nós devemos adequar os nossos valores aos valores dele, para que a justiça dele seja aplicada em nós para o bem e não para o mal. Então, em nome de Jesus, siga os valores do Senhor, para que a justiça aplicada a você seja justiça para a vida eterna e não para a condenação eterna, em nome de Jesus. Ele vai dizer no tópico 2.2 que uma das qualidades da palavra de Deus é que ela é doce. E o salmista também vai nos descrever em vários trechos da Bíblia que eles são mais doces do que o mel. Por exemplo, Salmo 19, verso 10, vai dizer que a palavra do Senhor é mais doce que o mel e de que os licores dos favos. Porque uma vez que nós nos alimentamos da palavra de Deus, nós somos nutridos espiritualmente. Então, a lei do Senhor traz contentamento e alegria. Ter o doce do mel é comparado à alegria, é comparado a contentamento na nossa vida. Então, quando nós nos alimentamos da palavra do Senhor, uma das qualidades que é gerada em nós, além da justiça, também é gerada em nós a doçura, que é gerada em nós através desse alimento espiritual que se chama a palavra do Senhor. Então, por que a palavra do Senhor é doce? Porque ela é a palavra que gera alegria, contentamento e gera vida. Agora, o que gera o amargo? Olha o que esse comentarista vai dizer. O amargo pode se referir aos pecados ocultos revelados, à rejeição do mundo e à oposição ao que proclama a mensagem do Senhor. O amargo na vida do ser humano está justamente oposto à palavra, a desobediência à palavra, o tampar os ouvidos para a palavra, a rejeição do mundo e a oposição à proclamação da palavra é o amargo que o homem sofre.
porque ele fica sujeito, vulnerável ao pecado. O que nos livra desse amargo é a doçura da palavra de Deus, que gera vida, gera alegria, gera contentamento na minha e na sua vida. Quer estar contente? Quer ter uma vida de doçura, de alegria, de contentamento? Se alimente da palavra do Senhor. Olha o que nos diz Ezequiel, capítulo 3. Vai nos dizer algo interessante. Ezequiel, no capítulo 3, o verso de número 1 a 3, vai nos dizer algo interessante. Olha, Ezequiel 3, 1 a 3. Depois me disse: filho do homem, come o que achares. Come este rolo e vai, e fala à casa de Israel. Então, Ezequiel falando, então abri a minha boca e me deu a comer o rolo. E disse-me: filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então comi, e era na minha boca doce como o mel. A palavra do Senhor para Ezequiel se tornou doce como o mel. Que essa palavra se torne doce como mel na sua vida, para transformar o amargo da sua vida em doçura, de felicidade, de alegria e de contentamento. A palavra de Deus tem como qualidade também a verdade. As 3 qualidades citadas no tópico de número 2 é a justiça, a doçura e a verdade. A verdade da palavra de Deus. A palavra de Deus revela a exata natureza de Deus. O caráter de Deus é pautado na verdade. Salmo 31, verso 5, nos diz algo interessante. Eu gostaria de ler com os irmãos. Salmo 31, verso de número 5, diz assim, olha. Salmo 31, verso de número 5. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Qual é a definição que a palavra de Deus dá sobre ele mesmo? Ele é o Deus da verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, meus irmãos, nós precisamos entender. Aquele que quer seguir a Deus tem que ter a sua vida pautada na verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, nós não podemos dizer que seguimos ao Senhor e viver uma vida de mentiras. A palavra do Senhor nos recomenda a andar na verdade. Paute a sua vida pela verdade e não pela mentira. Paute a sua vida pela conduta baseada na palavra de Deus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Salmo 119, verso 142, também vai nos dizer algo interessante. Diz assim, olha, Salmo 119, verso 142. A tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade. Olha as qualidades que estão falando aqui da justiça e a verdade. A tua palavra, a tua lei é a verdade. Em nome de Jesus, que nós possamos pautar a nossa vida pela verdade. Essa verdade é a palavra de Deus. Ela não está contida, ela é a palavra de Deus. Jesus Cristo disse assim, e disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em nome de Jesus, nós possamos seguir essa verdade como regra de fé e prática na nossa vida. O tópico de número 3 vai falar dos benefícios das Escrituras. Esses benefícios estão relacionados à liberdade, à estabilidade e à vida. Primeira coisa que o ser humano alcança quando ele é iluminado pela palavra de Deus, quando a palavra de Deus entra na sua vida, ele encontra vida. Na verdade, ele encontra vida em Jesus Cristo. Ele não tinha vida e a vida é gerada nele. Ele é nascido em Deus. Mas um benefício que eu quero citar anteriormente é a liberdade. O que a palavra de Deus nos faz, irmãos? Ele nos liberta da servidão, da escravidão do pecado. Para algumas pessoas, liberdade é pecar, é viver uma vida a Deus dará, é viver uma vida, deixa a minha vida me levar. Isso não é liberdade, isso é escravidão. A pessoa que vive na prática do pecado, na verdade ele diz que está em liberdade, mas na verdade ele está escravizado pela sua natureza. Sua natureza é tendenciosa para o pecado. Ele não consegue viver uma vida de santidade. Ainda que ele diga, eu vou me santificar. Sem Deus você não consegue, sem a palavra você não consegue. Porque o pecado, ele é servo daquele que pratica o pecado. Ou melhor dizendo, o pecado é senhor daquele que pratica o pecado.
O pecado é senhor daquele que pratica. Olha o que diz João 8,34. João 8,34 vai nos dizer algo interessante que nós precisamos entender. João 8,34 diz assim, ó: respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então as pessoas estão escravizadas pelo pecado e não conseguem se libertar. Então o que é o primeiro benefício da Escritura na nossa vida? É nos trazer liberdade para não pecar. Você não está sujeito mais a viver uma vida de pecado, porque se Jesus Cristo vos libertou, verdadeiramente vocês são livres. Olha o que a Bíblia vai nos dizer. Verso 25, capítulo 8 de João, verso 35 e 36, diz assim: ora, o servo não fica para sempre em casa. O servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse filho aqui é o filho com F maiúsculo, filho de Deus, é Jesus Cristo. Se, pois, Jesus te libertar, verdadeiramente sereis livres. E esse filho é aquele filho que diz lá em João capítulo 14, verso 6, diz assim: eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então essa verdade, quando ela alcança a vida do ser humano, ela liberta do poder do pecado. Então, os benefícios da palavra de Deus é dar liberdade ao homem. Liberdade para não pecar. Olha o que nos diz aqui o comentarista. Esta liberdade é justamente resultado do viver procurando seguir os preceitos do Senhor. Liberdade para obedecer a Deus. Porque enquanto você vive no pecado, você é escravo do pecado. Mas quando você aceita Jesus, você se torna livre para seguir ao nosso Deus, ao nosso Senhor e Salvador. Olha o que diz Romanos, capítulo 8, no verso 21. Romanos, capítulo 8, verso 21, nos diz assim, ó: na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Nós fomos libertos do poder, nós fomos libertos da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Em Deus, através da sua palavra, nós fomos libertos, nós alcançamos liberdade espiritual. Liberdade de não estar sujeito à servidão do pecado. Hoje você pode glorificar a Deus, porque você tem uma vida livre. A verdadeira liberdade é a liberdade que tirou das algemas e dos grilhões do pecado. Essa é a verdadeira liberdade. O tópico 3.2 vai nos dizer do segundo benefício. Esse benefício é a estabilidade. Quem vive uma vida pautada pela palavra de Deus alcança estabilidade. Ele alcança uma vida estável. É a qualidade do que é firme. Ou seja, aquela pessoa que vive pautada na palavra de Deus, as circunstâncias podem oscilar, saúde, finanças, mas ele permanece firme, porque a palavra de Deus é fonte. A casa dele está firmada na rocha. Então, se a palavra de Deus ela está firmada no seu coração, sua casa está edificada sobre a rocha. E se está edificada sobre a rocha, você tem estabilidade. Jesus quer dar estabilidade para a sua vida. Não viva uma vida vulnerável. Não seja como uma folha de bananeira para lá e para cá. Não seja como uma folha seca jogada pelo vento de um lado para o outro. Tenha estabilidade. Onde é, pastor, que eu vou alcançar essa estabilidade? Na palavra de Deus. Observando a palavra do Senhor. Cumprindo a palavra do Senhor em nome de Jesus. Olha o que nos diz aqui o comentarista. Ainda que a circunstância pareça querer afetar-me, continuo a meditar nos estatutos do Senhor. Salmo 119, 23. Continuo a meditar nos estatutos do Senhor. Nós precisamos, em nome de Jesus, permanecer firmes. Nós precisamos ser firmes e constantes. Não podemos oscilar. Nós precisamos prosseguir para o alvo. Nós só prosseguimos para o alvo se nós estivermos com a palavra firmada em nosso coração. Aqueles que têm a palavra firmada no seu coração não oscila na sua condição de constância, de avançar para o reino de Deus. Ele tem estabilidade espiritual, ele tem estabilidade em Deus, ele está firmado na rocha. Esse também é um benefício trazido pela palavra do Senhor. O último benefício que ele está citando aqui na revista é a vida. Ele vai nos dizer, a minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. A palavra do Senhor gera vida. Em nome do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu acho interessante, Efésios capítulo 2, ele vai nos dizer sobre aquela obra que Deus operou na nossa vida. Olha o que diz
o capítulo de número 2. E nos vivificou, estando vós, e vos vivificou, Efésios 2:1, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Nós estávamos mortos em ofensas e pecados, mas Jesus nos deu vida. E a palavra do Senhor aplicada em nosso coração gerou fé, e ao recebermos Cristo na nossa vida, nós fomos gerados, fomos regenerados, gerados no mundo espiritual. É isso, temos vida hoje, porque na verdade Cristo nos alcançou através da tua palavra. Então, em nome de Jesus, meus amados irmãos, que nós possamos ter essa vida abundante, porque a palavra vai nos dizer que o ladrão não vem senão para roubar, para matar e para destruir. Mas Jesus veio para que tenham vida e a tenham com abundância. Ele gerou vida em nós, ele gerou vida em você, ele está pronto para gerar vida em cada um de nós, em nossos corações. João 11, 43 e 44, eu já estou encerrando aqui, meus irmãos. João 11, 43 a 44, e 44 vai dizer assim: e tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto em um lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. A palavra de Deus gerando vida. A palavra de Jesus gerando vida. Quando a palavra do Senhor é liberada sobre você, você alcança vida. Que o Espírito Santo possa consolidar essa vida no seu coração. Eu quero só fazer uma leitura aqui do comentarista. Diz assim: há uma íntima relação entre vida e palavra de Deus. Ouvir e cumprir para viver. Aí no final vai dizer assim: ao recorrermos às Escrituras, com fé de que se trata de palavra de Deus para hoje, ainda que em dias difíceis e tenebrosos, vivenciaremos também seu poder vivificador que opera pela ação do Espírito Santo. Ao recorrermos às Escrituras, vamos vivenciar esse poder vivificador que opera pela ação do Espírito Santo. Vou repetir. Ao recorrermos às Escrituras, vamos vivenciar esse poder vivificador que opera pela ação do Espírito Santo. O poder de gerar vida é operado através do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Se apegue à palavra, recorra à palavra, busque a palavra, leia a palavra, medite a palavra, ore na palavra, para que você tenha vida e tenha vida com abundância. Aqui a conclusão vai nos dizer: o Salmo 119 nos instrui a respeito da palavra de Deus, demonstrando as qualidades e os benefícios de se atentar para os preceitos da palavra do Senhor. Quem anda na verdade jamais andará em trevas. Quem anda na verdade jamais andará em trevas. Que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração e que você seja verdadeiramente edificado por esta palavra e que a palavra de Deus esteja firmada no seu coração. Escondi a palavra, tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A Bíblia vai nos dizer, João 5,39, examinai as Escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Mateus 22, 29 vai dizer, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando nós erramos é porque não conhecemos as Escrituras. Salmo 1 vai dizer, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Que a palavra de Deus esteja firmada em seu coração. Em nome do Senhor Jesus. Que você seja inspirado, que você seja estimulado a se apegar na palavra de Deus. E quando for meditar na palavra do Senhor, faça isso debaixo de oração e você vai ter grandes efeitos da palavra de Deus na sua vida. Para curar, para corrigir, para disciplinar, para gerar espiritualidade, gerar verdadeiramente uma unção, a graça de Deus na sua vida, tá bom? Em nome de Jesus, vamos orar? Eu te agradeço a cada um dos irmãos pela presença, que o Espírito Santo possa falar melhor ao seu coração, que você seja renovado e estimulado a estar buscando a palavra de Deus e celebrando a palavra de Deus, tá bom? Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos por esta manhã, na tua presença, te louvamos pela tua palavra, celebramos a tua palavra, que é viva e eficaz, meu Pai. Obrigado, meu Deus, pela salvação
que foi gerada em nós, meu Pai. Obrigado pela condição de ouvir que foi gerada em nós através de ouvir a palavra do Senhor, gerando fé em nossos corações. Deus abençoe cada um dos irmãos. Espírito Santo, estimula cada um a buscar a Tua palavra, a recorrer à Tua palavra, meu Pai. Estimula cada um a se apegar à Tua palavra, Senhor. Eu te peço, Espírito Santo, estimula, tira, meu Deus, a preguiça, o cansaço, o enfado, meu Deus, da vida de cada filho e filha do Senhor. E que eles possam aplicar o seu coração em meditar na Tua palavra, meu Deus, se entregando a Ti de todo o coração. Nós oramos, meu Deus, nesta oportunidade, pedindo que o Espírito Santo lhes fortaleça e fale melhor ao coração de cada um. É o nosso desejo, a nossa oração, é em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Tenha um domingo abençoado. Logo mais à noite, às 19 horas, culto no templo, cumprindo todas as regras de afastamento, de máscara, de álcool em gel. E convido os irmãos para que estejam conosco às 19 horas no nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus, tá bom? Deus abençoe, a paz do Senhor a cada um dos irmãos.